Rodrigues, um abraço, Eliezer. Obrigado pela presença. Edna Maciel, primeira dama, seja bem-vinda. Boa tarde. Olha, a primeira foto que eu queria colocar é essa aí. Tá vendo aí? O presidente da Câmara, o vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara de Teresina, Câmara Municipal, deputado estadual eleito pelos republicanos, ao lado do prefeito Doutor Pessoa e também do deputado estadual não reeleito, Gessivaldo Isaías. Eliezer Rodrigues, o que é que pode sair deste encontro? Seja bem-vindo. Bota a foto do lado aí enquanto o Eliezer comenta. Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos colegas e telespectadores. Tratativa confirmada. Estiveram reunidos aí o deputado Gessivaldo Isaías, com o deputado eleito Jeová Alencar e o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Como Gessivaldo Isaías não alcançou a reeleição, ele vai continuar, deve continuar no Parlamento Estadual após a posse de Jeová Alencar e a convocação de Jeová Alencar para assumir um cargo no primeiro escalão da Prefeitura de Teresina. Esse é o acordo. Ou seja, Jeová Alencar toma posse na Assembleia, é convocado para o primeiro escalão da Prefeitura. Na sequência, Gessivaldo Isaías retorna ao Parlamento Estadual para manter a sua atividade como deputado, que já vem desempenhando alguns mandatos. Mas a pessoa quando vai nessas condições aí, Eliezer, vai com tudo limitado, né? O suplente geralmente não conta com a mesma estrutura que o titular. É bom lembrar, Douglas, que o aumento aprovado para os deputados federais e senadores, ele tem reflexos, ele tem consequência também para a Assembleia Legislativa. Por quê? Em regra, o deputado estadual tem 75% do que conta um deputado federal. Então, se essa legislação for obedecida, os deputados estaduais da próxima legislatura aqui no Piauí já vão receber também um aumento significativo de salário, de condições de trabalho, mas nesse caso, isso não é garantido aos suplentes. O titular faz algum tipo de acordo, mas acaba definindo por completo a situação. Então, aí é interessante a gente frisar esta aliança, né, do deputado Gessivaldo com a Prefeitura de Teresina para tentar se manter na Assembleia Legislativa do Piauí. Agora, Edna Maciel, estava inclusive comentando aí com o João Magalhães sobre essa questão da vaga, do fato do deputado Gessivaldo voltar à Assembleia, o deputado estadual eleito Jeová Alencar ir para uma secretaria. Aí não pode ser uma SAAD, né? Tem que ser uma secretaria de porte. Nós estamos falando de um deputado estadual. Né? Aí, quer dizer, aí é a secretaria do tipo Sencasp, por aí. Quer dizer, não é qualquer secretaria, né? No mínimo, é o que se espera diante de todo esse quadro que a gente vem acompanhando e da trajetória de Jeová e até pela questão mesmo da estratégia, né? Concordo que deve ser uma secretaria de porte, até porque, tanto para atender as bases, como também para atender a expectativa de futuro político de Jeová, né? Numa grande secretaria, mesmo sendo uma secretaria municipal, mas é uma grande secretaria, né? Ele teria mais chances e vai ter mais chance de dar aí o start maior ainda para a sua carreira política. Olha, eu queria mostrar uma outra foto, eu quero ouvir o Tássio João Magalhães, que aí é uma foto com todo o MDB reunido, né? O MDB reunido, e também com a presença do governador eleito Rafael Fonteles, e do vice-governador eleito, Temístocles Filho. Todo o MDB eleito. Tássio Cruz, o João Magalhães trouxe no Papo do Cafezinho a proposta do deputado João Márcio de fazer logo uma eleição com... Rapaz, mas não faltou ninguém, viu? Tá todo mundo... 9. Os 9. Todo mundo. Então, a proposta era a seguinte: protocolar logo a eleição, as duas, né? Vai votar dia 1º de fevereiro, vota logo o presidente do primeiro biênio e o presidente do segundo biênio. Quer dizer, e tudo isso, o que a gente pode afirmar é que tudo isso está, de fato, alinhado, né? Porque depois da intervenção do governador eleito Rafael Fonteles,
o clima ficou apaziguado, né? Querendo ou não, né, Douglas? Querendo ou não, né? É um clima que se apazigua à marra, né, na força. Mas é curioso porque o MDB, por 2 anos, respeita o critério que ele foi o principal defensor, Douglas, de que o maior partido comanda a Assembleia. E as informações de bastidor, essa reunião aconteceu na casa do deputado Henrique Pires ontem à noite, e os deputados apresentaram os reclames, vamos dizer assim, a Rafael Fonteles, de que o PT estaria quebrando, né, aquele acordo tácito ali que se fez de 2 anos a cada um. E o deputado João Madison, né, passado na casca do alho, apresenta esse projeto aí que eu brinquei com o João, Douglas, que é a lei anti-balão, para o MDB não tomar um balão em 2024. Né, porque dificilmente... Ei, Tássio, na política não estão confiando nem para segunda-feira que vem, imagina para 2 anos, viu? Não, de jeito nenhum. E é curioso porque a gente analisa o seguinte, Douglas, o acordo que o Franzé fez com esses deputados agora para votarem nele no PT, óbvio que cada eleição é uma história, mas já é um indício de que em 2024 esse entendimento poderia se manter, né? E por isso o deputado João Madison, muito pragmático, vamos dizer assim, apresentou esse projeto ontem. O projeto ele não tem, pelo que a gente apurou, apoio nas bases da Assembleia Legislativa do Piauí, porque, de certa forma, Douglas, seria uma maneira de desrespeitar, vamos dizer assim, a eleição que ocorreria em 2024. Mas... como a base é a maioria, né? Como a base é a maioria. E Rafael Fonteles também, Douglas, preocupado com esse início de governo, né? Uma estabilidade para tocar o início de governo. Pelo que a gente conversou, o PT não concordou, mas aceitou a decisão de Rafael Fonteles e agora parece que tudo está apaziguado para 2024. E também eu acredito que o deputado João Madison iria apresentar esse projeto sem o aval do governador eleito Rafael Fonteles, né? Agora, João Magalhães, a pergunta que eu faço é a seguinte: esse projeto... Tá, vai precisar de alguma mudança na Assembleia, alguma alteração? Não, até o momento não, Douglas. Eu digo no sentido de legislação, mudar a legislação para fazer as 2 eleições? Precisaria do projeto de lei, né? Projeto de lei, né? Na Câmara, como ocorreram em outros lugares, para antecipar a eleição, né? Agora, João Magalhães, baseado no que o Tássio confirmou, a necessidade de um projeto de lei, a oposição, para você ver, né, porque é política, né? A oposição até chegou na possibilidade de ter o presidente da Assembleia. Né? Agora, esse acordo, não tem mais essa possibilidade. Pergunta esse projeto de lei, a oposição não pode alegar inconstitucionalidade depois, não? Pode, Douglas, até alegar depois, mas é interessante que, assim, pelo tamanho que a oposição tem, o que ela pode reivindicar... Não vão nem atrás dessa confusão, não, isso, né? O que ela deve reivindicar é a questão da proporcionalidade, é ocupar espaços estratégicos na mesa diretora. Porque se a gente for pelo tamanho das bancadas, PT tem a maior bancada, MDB tem a segunda e a terceira é o Progressistas. Obviamente que o Progressistas não tem voto, vamos dizer assim, para eleger o presidente, mas na mesa diretora ele pode reivindicar espaços estratégicos, como a presidência de alguma comissão importante, ou a primeiro secretariado, ou quem sabe a vice-presidência da Assembleia, até porque de fato é uma bancada grande e que também precisa manter o diálogo com todo mundo, né? Do ponto de vista político, é claro que é um grupo de oposição, mas dentro do parlamento em si, precisa manter um diálogo respeitoso com tanto a bancada do Partido dos Trabalhadores quanto com o MDB, ou seja, com aqueles que vão ser eleitos presidentes para os próximos 2 biênios na próxima legislatura. Então, não acredito em judicializar a questão. O deputado João Madison, de fato... Porque seria até, João, assim, uma briga sem muito propósito, né? Criaria problemas com os pares, né? E a gente sabe, a gente que vivencia a política sabe que no parlamento se preza muito a questão do respeito entre as bancadas, se respeita ali a proporcionalidade. Então, se o progressista tiver espaços significativos na mesa diretora, não tem por que reclamar, até porque, pela quantidade de parlamentares que possui, é praticamente impossível a sigla reivindicar uma presidência. Então, se tiver ali um primeiro secretariado, a presidência de uma comissão importante, o partido, a bancada fica contemplada.
e mantém ali um bom relacionamento, o que é essencial. Afinal de contas, os parlamentares do Progressista já estão na oposição do governo do Estado. Se criarem um problema junto à presidência da Assembleia, aí vai ser oposição nas duas casas. Normalmente, até pelo que a gente tem visto nos últimos anos, é que os deputados, mesmo que fazem oposição ao governo, eles têm uma relação muito boa, relação política muito boa com a presidência da casa. Afinal de contas, o presidente da Assembleia também vai comandar um orçamento bem alto e que é capaz ali de atender reivindicações de todos os parlamentares. Melhor cada um ficar com o seu espaço, com o seu quinhão, para não ter problema. Se o deputado João Madison quiser mais dicas de antecipação de eleição, só ele perguntar ao futuro colega dele de parlamento, Jeová Alencar, que disse aí. Mas aí tem mesmo assessoria de primeira linha. De antecipar a eleição de parlamento, o Jeová é craque. Mas aí Jeová Alencar também já aprendeu com outro MDBista, que foi Temístocles Filho. Mas aí no caso ele aprendeu a chegar à presidência. O Jeová aprendeu a chegar na presidência. O Jeová ele deu um salto de qualidade quando ele aprendeu não só a chegar na presidência, mas a antecipar a eleição. Mas o deputado Temístocles também antecipou. É bom lembrar que lá, naquele biênio de 2017, o mandato dele ia encerrar em dezembro e ele antecipou para abril, prevendo que poderia lá na frente. Então, na verdade... Então tá tudo em casa. João Madison está numa escola que vai ter muita gente para acessar. João Madison, na verdade, é um aluno nota 10. Entendeu? Bota a hora certa aí na tela. Ou então, professor nota 1000. Coloca na tela a hora certa aí, por favor. Tem tempo ainda. Vamos colocar aqui o João Henrique, o secretário de Planejamento da Prefeitura de Teresina, falando da reforma administrativa. Mais uma reforma administrativa. Vamos acompanhar. Toda reforma administrativa ela é complexa, porque quando você mexe em determinadas estruturas, se eventualmente for para receber alguém, você vai ter que desalojar alguém. Então nós não damos para concluir até o final desse mês, não. Eu acho que nós teremos isso pronto no mês de janeiro. Estamos trabalhando com muito esforço e o prefeito tem cobrado muito no sentido de que nós concluamos esse trabalho e deveremos fazer isso no mês de janeiro. Envolve a criação de novos órgãos? É possível que a extinção de alguns, criação de outros, não é? Adaptações de determinadas situações administrativas que o prefeito quer fazer. Então, o doutor Pessoa fez um esboço ele, do que seria um primeiro instante, o planejamento está adequando até para ver e levantar os custos disso, né? Porque nós temos uma ideia e depois, se houver mudança de área de secretarial e B, nós vamos ter que remanejar recursos de um lado para o outro, né? Mas é um trabalho que está sendo feito com muita atenção. Mas aí, Tasso, vê o que aí dessa reforma aí? Eu estava aqui, Douglas, pensando, ouvindo aqui junto ao Eliezer, o esboço que o doutor Pessoa fez aqui na mão. Ele fez o esboço na mão? Eu imaginando aqui como é que ficou o esboço que ele fez, Sim. Passou para o ministro João Henrique. Se a gente puxar na história recente, Douglas, todas as pastas que o doutor Pessoa decidiu criar, hoje estão praticamente abandonadas. Foi a agricultura aqui da capital, foi a pasta em que a Jéssica ocupou, a economia solidária. Ou seja, não tem muito... as pastas que o doutor Pessoa cria com reformas, não tem uma vida lá muito longa, não, e não recebem quase recurso nenhum. Então, é preciso saber, de fato, se essa, enésima reforma desse governo vai produzir alguma coisa efetiva da gestão para solucionar. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: essa reforma, Edna, João, enfim, vocês todos, Eliezer, essa reforma, ela vai ser troca de nomes, criação de novas pastas? O que é que essa reforma vai apresentar? Uma mistura, Douglas. E o que me deixa mais curioso é que nós estamos falando de uma gestão que já está entrando na segunda metade do mandato. Metade do mandato já encerrou e o discurso é de início de gestão. Olha, nós vamos ver, nós vamos planejar alterações administrativas e nenhum resultado aparece. Aliás, só resultado prejudicial para a cidade de Teresina. É uma total falta de planejamento, de noção
e as pessoas continuam sofrendo na pele as consequências dessa falta de capacidade do gestor de Teresina. Édia Maciel, a questão não é a reforma. O problema não é a reforma, o problema é funcionar, Édia. Exato, a sensação, como eu ia dizendo até, casando aí com a sua pergunta, que a gente tem é que além da gente estar em início de mandato, como se a gente estivesse iniciando, como se eles estivessem iniciando uma gestão, é que mesmo depois de discussões e de transição, entre aspas, ainda se tem problemas básicos e ainda não se tem um planejamento. Eu lembro bem do João batendo nessa tecla no início do mandato aqui nos comentários dele, e vira e mexe a gente coloca aqui, que o grande problema e o nó da questão é a falta de planejamento, é a falta de organização, que quer dizer gestão. Nada hoje, nem a nossa casa, a gente pode gerenciar sem a gente fazer um básico planejamento. E o que é pior, Douglas, isso mexe na questão de recursos, mexe na questão política, que a gente também sempre bate aqui, porque desde o momento que o Palácio não se ajusta para ele estar em consonância com os outros órgãos, como a Câmara Municipal, também há prejuízos. E aí tudo que a gente está colocando aqui acontece por falta realmente de organização, porque se você vai colocar alguém para gerir um órgão por indicação política, eu sempre gosto de falar isso porque é real. Se cerque de assessores ou de técnicos que entendam da pasta, se aquela pessoa tem uma mera noção ou se ela está ali realmente por conta de acordos políticos. É uma situação complicada, situação complexa, como diz o Tássio, se a gente for olhar o histórico das reformas que foram feitas... É um programa especial que a gente tem que fazer. Complicado, Douglas, é uma reforma que vai ser feita depois de um orçamento aprovado. Ou seja, um orçamento que não prevê recursos para essas pastas para o ano que vem. Então vai ficar como? Então a roda grande entrando na roda pequena. E essa reforma tinha que ser feita antes do orçamento. Porque a reforma feita antes, e aí você poderia fazer um planejamento de recursos para as novas pastas, e agora não, você tem aí recursos já com suas destinações. Suas destinações, mas e as novas? Se vier nova pasta. Novas pastas, a não ser que ele faça uma simples troca de nome, aí é outra história, né? Tem os convênios, as licitações, também. Você vê que algumas alterações que o governador eleito Rafael Fonteles fez no Estado, foi antes do orçamento e para alinhar com a estrutura governamental do governo federal, estrutura administrativa do governo federal, até para facilitar a questão vertical dos convênios. Então tem que ter todo um planejamento, não é fácil, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Coloca a hora certa na tela aí, por favor. 14h59, chegando ao fim de mais um jornal Dia News. Põe na tela aí, por favor, hein? Não, vamos voltar amanhã nós estamos de volta. Coloca na tela aí o comando geral amanhã. Tem amanhã, aliás? Tem. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7, também na O Dia TV, comando geral, sempre na trincheira da informação. E papocando a audiência logo cedo, as primeiras notícias do dia. Não tem folga não, meu amigo. Tem negócio de feriado. Foto hoje para eles, eu assisti. Pois é, não tem negócio de feriado e isso é aquilo não. Vai direto a partir das 6 horas da manhã. Obrigado, Eliezer. Obrigado, até amanhã. Tássio Cruz, muito obrigado. João Magalhães, obrigado. E obrigado também, Edna Maciel. Mas um agradecimento especial vai a você que nos acompanhou até agora, esteve conosco, seja desde o início do jornal, à 1 da tarde, na audiência rotativa, em qualquer momento. O importante é que você acompanhe o jornal que mais cresce em audiência em todo o Piauí. Muito obrigado, boa tarde, até amanhã.